Olá, meus irmãos, boa noite. Bom, eu achei que eu não ia ficar tão nervoso como eu estou, mas eu estou bem nervoso. Como o pastor Renato disse, eu sou o João Paulo, essa é minha esposa Maria Carolina. Nós chegamos aqui na igreja em 2024, né? E a gente queria contar um pouco da nossa história para vocês, de como tudo aconteceu. Eu e a Carol temos testemunhos bem diferentes, né? Antes de chegarmos aqui, mas a partir do momento que nós chegamos aqui, o nosso testemunho se tornou um, e para a glória de Deus, a gente está aqui hoje podendo falar com vocês. Primeiro a Carol vai falar, depois eu vou falar um pouco, tá bom? Boa noite, eu sou a Carol. Então, eu cresci numa família com uma religião diferente, que não tem Jesus Cristo como nosso Salvador, e que me ensinou a fazer bem ao próximo, me ensinou a ter fé, mas não me apresentou o Deus verdadeiro. Eu cresci numa escola, durante a infância e adolescência, com muitas pessoas evangélicas, alunos, professores, e na convivência com essas pessoas, né, vendo ali atitudes delas, eu acabei criando uma certa aversão ao cristão e à Bíblia. Comecei a desenvolver uma percepção de que o cristão seria uma pessoa preconceituosa, arrogante, ignorante, e que a Bíblia talvez fosse um livro mau, apesar de nunca ter tido lido, né? Contudo, no ensino médio, entrou um rapaz chamado Vinícius. Vinícius é cristão, e ele falava da fé dele e também ouvia a minha experiência religiosa. E eu e Vinícius criamos uma amizade genuína durante muitos anos, ensino médio, início da faculdade. E, através das conversas que eu tinha com ele, eu comecei a ter uma curiosidade em ler a Bíblia. Então, eu peguei uma Bíblia que tinha lá em casa, cheia de poeira, que ninguém lia, e comecei a ler, comecei a fazer algumas pesquisas também na internet sobre as Escrituras, até que um dia, de uma maneira assim, totalmente inesperada, Deus confirmou que eu sou a filha dele. E eu chorei muito nesse dia, de alegria, porque eu tive a certeza de que Deus, que enviou Jesus Cristo para nos salvar, existe e cuida de mim. E, a partir disso, eu comecei a frequentar uma igreja de uma denominação diferente desta. E fiquei cerca de um ano visitando essa igreja, mas eu não me via pertencente àquele lugar, então acabei me afastando. Nessa época eu conheci João, que também estava afastado da igreja. E a gente passou, assim, anos da vida distantes de Deus. Contudo, em 2024, em junho de 2024, a gente escolheu construir a nossa vida aqui em Teresópolis. Eu era de São Gonçalo, João de Araruama, a gente veio para cá em junho. E em setembro, nós começamos a frequentar a primeira igreja batista de Teresópolis. E através dos encontros da célula, dos cultos de domingo, do grupo de batismo, eu fui tendo uma maior consciência dos meus pecados e desenvolvendo um amor por Jesus. E hoje eu não consigo ver sentido na minha vida se eu não estiver dedicada em agradar e obedecer a Deus. Eu estou comprometida em levar o Evangelho para mais e mais pessoas, através da célula que temos na nossa casa, do discipulado e da intencionalidade que eu carrego comigo nas diversas interações que eu faço com pessoas, né? Com esse intuito de contribuir para que mais pessoas conheçam o amor de Deus que transformou a minha vida. Amém. Bom, irmãos, o meu testemunho ele é diferente. Se a Carol não tinha esse contato, né, com igreja, com todo esse universo, eu sou nascido e criado em igreja, né, e na igreja batista. Provavelmente a minha primeira palavra foi mamãe, a segunda batista, porque eu sempre cresci nesse meio, EBF, Escola Bíblica Dominical, fazendo tudo isso. E aí eu me converti, e nesse meu processo de conversão, eu começo a ter muitas experiências muito legais com Deus, começo a ter uma vida cristã séria, apesar de jovem ainda, ter uma vida cristã séria. Começo a trabalhar, né, na igreja, começo a trabalhar com os adolescentes, líderes dos adolescentes, começo a trabalhar na EBD como professor dos jovens,
enfim, pregava na igreja também, né? Participava de eventos na igreja. Enfim, eu era uma pessoa muito engajada, muito envolvida. E eu tinha quase que uma certeza no meu coração, assim, que eu ia ser crente para sempre, que eu nunca na minha vida ia me afastar dos caminhos do Senhor. Mas a gente se afasta de uma maneira que a gente, quando se dá conta, a gente está tão longe, mas tão longe, que a gente não vê mais assim Deus, e a gente percebe que a gente se perdeu. E às vezes isso é tarde demais, assim, porque em 2017 eu começo a me afastar da igreja, eu vou morar no Rio de Janeiro, né? Vou fazer faculdade no Rio, morava em Araruama, e aí uma coisa que mudou foi que eu não ia mais aos cultos todos os domingos. Então eu comecei a, num domingo ou outro, ficar em casa, e isso foi me afastando muito de Deus. E eu poderia chegar aqui e contar um testemunho assim, de uma vida, sabe, aqueles testemunhos de gente que fez coisas absurdas, assim. Mas eu não tive uma vida boêmia, assim, eu não tive uma vida absurda. Eu era uma pessoa socialmente agradável, pessoalmente também. Eu era um bom amigo, um bom aluno, continuei sendo um bom filho, mas eu vivia impiedosamente. Eu vivia como se Deus não importasse. Eu vivia sabendo de Deus, mas não me implicando nele. Eu acordava de manhã e eu não pensava em Deus, assim. Eu não o tratava como pai. Eu não pensava que tinha que prestar a ele, né, contas. E esse viver impiedoso, assim, foi algo terrível para mim, porque eu acho que esse é um pecado muito duro. É o pecado de você viver indiferente a Deus. E ali, o meu espírito começou a resistir ao Espírito de Deus, o meu coração começou a resistir ao Espírito de Deus, os meus pecados pararam de me envergonhar, né? Eu me tornei uma pessoa rebelde, conscientemente rebelde, e eu sei que eu feri muito Deus nesse processo, assim. Eu fui como um filho pródigo, que chega para o pai, pede a sua herança e vai embora. E um dia eu percebo assim que a gente se conhece, a gente começa a conversar muito sobre igreja, e em algum momento eu comecei a achar que assim, igreja não é mais para mim, assim, eu acho que o meu coração, a minha cabeça hoje, a maneira como eu vivo e como eu penso o mundo, não se encaixa mais dentro de uma igreja, né? Então eu tinha muito receio assim, de ter esse contato com a igreja novamente, né? E aí a gente veio para cá, e foi uma experiência assim, acho que sobrenatural, porque primeiro Deus começou a me ferir com a sua palavra, né? Eu não sei porquê, mas eu comecei a ouvir mensagens bíblicas, enfim, começamos a vir à igreja, e Deus começou a me incomodar mesmo profundamente, né? E à medida em que Ele me incomodava, Ele ia trabalhando no meu coração coisas que eu havia perdido lá atrás. Então, assim, nesse meu retorno, o que eu acho que tem de mais importante é que, se no primeiro momento eu tinha certeza de que eu não largaria os caminhos do Senhor, a certeza que eu tenho hoje é que Deus não me deixa. É que Deus não vai permitir que eu saia das mãos dEle, né? Porque a semente plantada lá atrás pela minha mãe no meu coração tinha raízes tão profundas que eu não posso ignorar Deus, assim, eu não posso ignorar a experiência com Ele. Então, assim, aqui nessa igreja, eu acho que essa foi a parte mais importante, porque se eu pudesse dizer onde é que esse Pai amado se materializa, ele se materializa na pessoa da igreja, ele se materializa no pastor que chamou a gente para conversar e conversou com a gente, com o pastor Tiago, que várias vezes conversou comigo. E ali, irmãos, eu quando volto, eu não volto com essa certeza de que eu seria um filho amado, eu volto para ser servo mesmo, e olhe lá. E aqui Deus, Ele colocou no meu coração a certeza de que eu sou filho amado. Então, assim, aqui eu fui restaurado, aqui nós, quando a gente veio para cá, a gente não era casado no papel, não éramos casados civilmente, né? Não era uma coisa que talvez importasse para a gente, mas, de fato, é aquilo que eu falei, Deus foi mudando o nosso coração, foi mudando a nossa mente, e isso se tornou importante. A gente se casou aqui, o pastor Renato fez o nosso casamento, o pastor Tiago é o nosso padrinho, né? A irmã Ana Flávia também, a nossa madrinha.
Então, assim, Deus ele foi transformando a nossa vida. Hoje na nossa casa tem uma célula, né? E hoje também aqui tenho conversado muito com o pastor Gustavo sobre isso, né? Tenho tido cada vez mais certeza do meu chamado. Então, Deus ele me restaurou gradativamente nesse processo e hoje eu me sinto plenamente restaurado aos caminhos dele. Então, esse é o nosso testemunho, é um testemunho diferente, é o testemunho de um filho pródigo e de uma pessoa que nunca tinha conhecido Deus, mas Deus vai onde nunca o convidaram e Deus volta onde um dia o lugar foi dele. Então é isso, tá bom?